Fala pessoal, estamos aqui com mais uma aula e hoje a gente vai aprender a definição de força. Bem, como nós vimos nos últimos estudos, a gente aprendeu sobre a inércia. A gente viu que a inércia basicamente fala que o somatório, quando o somatório das forças em um corpo é igual a zero, ou seja, quando ou não há força ou quando as forças se anulam, ele vai estar em inércia, né? Então, a inércia basicamente estuda o que acontece quando não tem força. A partir de agora, a gente vai estudar realmente o que acontece quando há força. Então, antes da gente começar esses estudos, a gente tem que primeiro conceituar para não ter dúvidas sobre o que é força realmente. Então, vamos lá. Vamos ver algumas características, principalmente 4 características básicas da força, do que é força para a física. Vamos lá, a primeira coisa é que a força é uma interação entre dois corpos. O que é que isso quer dizer? Isso significa que, imaginem, se existisse apenas uma partícula no universo, essa partícula não teria força, não existiria força no universo, porque a força, em primeiro lugar, é uma interação entre um corpo e outro, uma partícula e outra. Então, se existisse apenas uma, não teria força. Isso é uma coisa muito interessante para a gente se pensar. A partir do momento que existe outra partícula, a força pode existir. Aí é possível que haja uma força entre essas partículas que vai resultar em algum tipo de movimento ou qualquer outra coisa. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que a força precisa de uma interação entre dois corpos. E isso também leva a gente a pensar que o He-Man, na verdade, ele estava louco, né? Ele saia dizendo, eu tenho a força, como se força fosse algo que ele pudesse guardar no bolso, mas não é isso. Força é interação entre um corpo e outro. Então, ele não tem força nenhuma, ele só pode aplicar essa força em outra coisa. E isso quer dizer, então, que se não fosse o esqueleto lá, o He-Man não seria nada, né? Muito bem, vamos lá. Segundo ponto que a gente tem que ver sobre a força é que ela é uma grandeza vetorial. Então, o que é uma grandeza vetorial? Em primeiro lugar, é que ela pode ser representada por uma seta, como essa daqui, né? E essa seta serve para representar as 3 características principais dos vetores. Quais são elas? Em primeiro lugar, nós temos esse tamanho do vetor, que que nós chamamos de módulo, né? O módulo, é claro. Nós também temos o que observe que a seta sempre vai estar seguindo alguma reta, que seria a nossa direção. Exatamente. E a setinha, a ponta da flecha, vai mostrar o sentido. Ok? Então, isso aí é basicamente a definição de como pode ser representada uma força. É uma grandeza vetorial, não é escalar. Então, para a gente entender completamente uma força, a gente vai ter que saber o tamanho dessa força, o módulo, que sempre vai ser dada em Newton, representado pela letra N. Então, vai ter que ser isso, mas também tem que levar em conta em que direção essa força está sendo aplicada e qual é o sentido dela. Senão, meu filho, a gente nunca vai conseguir entender completamente essa força. Ok? Agora vamos lá. Outra coisa importante é que a força pode ser ou de contato ou a distância. O que é que isso quer dizer? Então a força pode ser de contato, significando que, por exemplo, a força aqui existe, né? Vamos pensar que existem, em uma situação como essa que está aqui nesse desenho, existem várias forças, né, que a gente vai aprender no decorrer dos estudos, né? A gente vai ver que existem, na verdade, várias forças atuando. Todas elas aqui que eu estou descrevendo são forças de contato. Então, força de contato é basicamente isso. Quando um corpo toca no outro, por assim dizer. Mas isso não é tudo. Existem também forças de distância, forças que agem à distância, como por exemplo aqui esse caso do ímã com alguma coisa ferrosa. A gente sabe que pela experiência normal da natureza, a gente sabe que o ferro vai ser atraído pelo ímã, ou seja, houve ali uma força naquela situação, nesse esquema aí, e que a força não precisou ter contato para que ela existisse, agiu à distância. Então também é um caso muito importante para a gente levar em conta sobre as forças. Pode ser de contato, mas também pode ser à distância. E agora, o último ponto é que essa força vai sempre gerar aceleração. Ou seja, o que a aceleração faz? Ela modifica velocidade, olha só, modifica o vetor velocidade. Então não é só o número, não vai modificar a direção ou sentido também da velocidade. Então só vamos dar um exemplo bem claro aqui, bem simples. Um corpo então que o somatório das forças está igual a zero, ou seja, está em inércia, se vai se mover com a velocidade constante. Então nada vai mudar a velocidade dele, vai ser desse jeito aqui. Então nesse caso aqui nós temos um corpo, né? Vamos colocar aqui com
a força igual a zero. Agora vamos imaginar que nós temos outro corpo aqui, que nós temos uma força maior que zero agindo sobre ele. Então nesse caso ele vai acelerar. Observe. Então basicamente é isso. A força gera aceleração. Então, gente, isso aí que é força. Quando a gente pensar em força, vamos pensar em tudo isso. É uma interação entre os corpos, é uma grandeza vetorial, pode ser de contato ou à distância e ela gera aceleração. No decorrer do nosso estudo de física, a gente vai se deparar com várias forças que têm nomes próprios sobre ela, né? Por exemplo, a gente vai aprender a força-peso, vamos aprender a força normal de apoio, força de tração em um fio ou em uma corda, força elástica, força de atrito, força gravitacional, força elétrica e força magnética, além de outras forças que são estudadas em física avançada. Mas então, gente, basicamente é isso que é a força, e quando a gente for agora falar de força daqui para frente nesse nosso curso aqui do YouTube, a gente vai sempre ter em mente essas 4 propriedades dela, que é uma interação vetorial, pode ser de contato à distância, isso não vai influenciar, e vai gerar sempre uma aceleração. Ok, gente? Valeu! Não deixem de curtir e seguir o canal. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!